A Bíblia nos instrui a ser cuidadosos ao lidar com aqueles que não compartilham da mesma doutrina. É uma palavra dura para aqueles que não entendem. Aqui estão alguns versículos bíblicos que abordam esse tema. Não receber em casa, na sua casa, os que não compartilham da mesma doutrina. João abriu os lábios e falou: qualquer que se adianta e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem o saudeis, porque quem o saúda participa das suas más obras. Aí você diz: todos somos iguais. Sim, todo homem é igual na matéria, mas até no pensamento tem a diferença. Enquanto alguns pensam de matar, de roubar, de assassinar, de adulterar, de andar bêbado, de se tornarem um andarilho, tem outros que estão trabalhando, que estão estudando, lutando para que seja um homem de Deus, para que tenha amor ao próximo, e assim existem a diferença entre nós. Por isso que a palavra de Deus mostra que a autoridade não é um terror para aqueles que andam de acordo com a palavra, mas deve ser sim um terror para aqueles que andam no erro. Eu escrevi alguma coisa, disse João, a igreja, mas Diótrefes, que deseja ter a preeminência entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e veda aos que os querem receber e os lança fora da igreja. Tinha esse tipo de pessoa dentro da congregação, formando o seu partido. Nós nos lembramos do que aconteceu na época de Moisés. Naquela época, alguns se dividiam entre os que queriam servir a Deus e os que não queriam. Só em um dia morreram 18.000 pessoas, ou seja, a terra abriu uma boca e todos deslizaram naquele abismo. Os que estavam do lado da esquerda. Já os que estavam do lado da direita, que estavam com Moisés, foram abençoados. Aqui está o trecho da palavra de Deus que nos mostra em que eles andavam proferindo contra nós, disse João, palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebiam os irmãos e ainda vedava que os que queriam receber e os lançavam fora da igreja. Um fulano de tal lá, meio perigoso, Diótrefes, irmãos e amigos, vou colocar aqui o nome de idiota, mas Diótrefes, que na verdade é um idiota, que desejava ter a preeminência entre eles, não os recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as suas obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e ainda veda a entrada dos que querem receber e os lança fora. Tem pessoas nessa situação. Vivemos em um mundo pecaminoso. Cuidado com os falsos mestres, meus irmãos. Jesus falou isso em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas toda árvore má produz frutos maus. Essas palavras vieram dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e amigos,
é uma advertência. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas do coração eles são lobos devoradores. Só interessa o que deseja o seu ventre, o seu dia a dia, os seus planos, coração malicioso. Pelos seus frutos a gente conhece. A gente conhece alguém que quer tirar a paz da gente, pelas suas palavras, pelas suas ações, pelos seus frutos a gente sabe se ele quer que a gente viva bem ou não. E aqui nós estamos com as portas do templo da missão pentecostal aberta para as pessoas que querem colher bênção de Deus. Porque aqui nós não estamos trabalhando para tirar nada de ninguém. A advertência nessa palavra a qual nós estamos aqui falando é para que você tenha cuidado e não se deixe levar por vento de doutrinas, de hereges, pregadores de mentiras. Não se pode colher uva dos espinhos ou figos dos abrolhos. Jesus falou isso. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas toda árvore má produz frutos maus. Na expressão do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 3, está escrito ali, ele falou: e houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. É a palavra de Deus, meus irmãos. E muitos seguirão, o pior é isso. Houve naquela época entre os homens falsos profetas, e haveria falsos doutores, encobertamente manifestando heresias de perdição, negando o Senhor que o tinha resgatado, porém trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Tenha cuidado, meu irmão. Pessoas malignas. E por causa dessas pessoas, será blasfemado o caminho da verdade. O apóstolo Pedro chegou a dizer isso. A gente tem que ter o máximo de cuidado para que a gente não se envolva com esse tipo de gente. Irmãos, tem pessoas que é uma eloquência na pregação. Tem pessoas que quando vão falar, enganam com a sua transformação. Tem pessoas que não sabem falar como ele é, mas ele tem que enganar até na sua dicção de voz. A sua voz muda. A palavra de Deus nos mostra que a gente tem que ter cuidado com esses falsos. Chama a pessoa de filhos, de amigos, homem de Deus, bom homem, verdadeiro crente, só para enganarem. Nada de verdade eles estão dizendo. Colocam o braço do pescoço de alguém, convida para a congregação, chegando lá você é colocado lá no púlpito. Se você levar ainda uma chave de carro novo na mão, aí você vai pregar. Eles lhe reconhecem como verdadeiros. Mas se chegar uma pessoa lá mal vestida, um pobrezinho com o pé na sandália, eles não o reconhecem. Ou seja, esses falsos mestres, eles têm essa visão do ventre. Por essa causa, meus irmãos, a Bíblia nos instrui a ser cuidadosos ao lidar com esse tipo de pessoas que não compartilham da mesma doutrina a qual nós ensinamos aqui, pois podemos ser influenciados por ensinamentos falsos, e por isso nós temos o cuidado de estar sempre falando essa palavra de advertência, como está escrito na palavra do Senhor. Nós agora mesmo fizemos a leitura, como disse a palavra em 2 João capítulo 1, versículo 9 a 11. Qualquer que se adianta e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho.
Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina a qual nós pregamos, que é a palavra de Deus em tempo real, não recebais em casa, nem o saudeis, porque quem o saúda participa das suas más obras, dos seus pecados. Cabe ao homem não se deixar pela influência do mal. Ele vigiar, Jesus diz, vigiar e orar, para que não venha cair em tentação. Meus irmãos e amigos que nos ouvem, essa advertência é de Deus. É importante discernir e avaliar as doutrinas e ensinamentos que recebemos, para que possamos permanecer firmes na verdade e não sermos desviados do caminho da justiça. Você sabia que tem muita gente desviada? É a situação triste, lamentável. Desviado de consciência, uma consciência corrompida, porque alguém disse, o pastor da sua igreja é isso, o irmão é pobre, o irmão não tem conhecimento, tem que dar o dízimo, tem que pagar, guardar o sábado, tem que fazer alguma coisa, tem que ser batizado do Espírito Santo na hora que chega na congregação, tem que ter alegria, tem que ter uma multidão de gente na congregação. Eles começam, meus irmãos, a pregar uma coisa que não existe. Mas a pessoa, quando chega lá, ele encontra pelo menos a metade do que ele diz. Sabe por quê? Jesus é misericordioso e batiza mesmo. Só que tem algumas pessoas hoje que já não estão recebendo batismo no Espírito Santo. Eles estão rolando pelo chão. Chama-se os canela de fogo. Faz vergonha. A pessoa cai no chão, rola, pula de um lado e de outro, levanta, fica pinicando uma coluna da casa como se fosse um pica-pau. Outros estão voando dentro da congregação. Isso é de Deus, irmão. Aí você não conhece, vê tudo aquilo ali, o que ele falou está se concretizando diante dos seus olhos, e você se deixa influenciar, levados por vento de doutrina, e aí cai de uma vez por todas da graça de nosso Deus. Por isso que nós temos que ter essa advertência, chamando a atenção dos que são nossos irmãos, para que permaneçam na doutrina verdadeira de Cristo. Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não se deixe levar, meu irmão, por esse tipo de pessoas, e nem também saudeis uns aos outros com essa saudação perversa. Pois aí nós encontramos, tem pessoas que estão dentro de uma congregação, até beijar o outro ele beija. Você se lembre, meu irmão, o Judas, aquele elemento que era filho da perdição, ele se vendeu por 30 moedas de prata, e para identificar aquele que ele havia se vendido para prenderem, Jesus Cristo, ele chegou e saudou a Jesus com um beijo. Tem pessoas que são tão ruins, tão maléficas, que chega e ainda bate nas costas da gente, dá um tapinha e diz, essa pessoa é de Deus. Isso é irmão amigo, isso é um pastor, é um verdadeiro amigo. Quando ele está dizendo isso, só dos dentes para fora. Não é o coração, é o falso profeta. E se alguém vem ter convosco, não trazendo essa doutrina, nem saudeis, não receba na sua casa. Tem pessoas tão ruins que chegam na sua casa e observa até suas cadeiras de você sentar. Observa o seu transporte, se for uma bicicleta, se for até um jumento, se tiver gordo, ele quer que o jumento morra de magro. Se tiver um transporte, ele quer que os pneus furem. Irmão, tem gente maligna nesse mundo. Por isso que a palavra de Deus nos mostra aqui, não receber em casa os que não compartilham da mesma doutrina. Qualquer que se adianta e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em sua casa, nem o saudeis, porque quem o saúda participa das suas más obras. O pastor Bibi está dizendo isso. Não, é a palavra que eu estou lendo. Ou na sua Bíblia não tem. 2 João 9-11. Irmãos, amigos, eu escrevi alguma coisa, disse João, escrevi à igreja, mas existia alguém lá chamado Diótrefes, quer dizer, de idiota, que deseja ter a preeminência, chamado, a direção,
É uma coisa séria, tem alguém que deseja isso entre eles. Não nos recebe, ele disse. Por isso, se eu for ter convosco, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e vede aos que os querem receber, e os lança fora da igreja. Meu irmão, é muita pessoa maligna desse mundo. Pregamos a palavra de Deus para que o homem se converta. Se você tem esse coração perverso, se lembre que é necessário você se arrepender. Diz a palavra: arrependei-vos e cada um de vós receba de Deus o perdão, para que venha o tempo do refrigério pela presença do Espírito Santo. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vem até vós vestido de ovelha e transparece que está tudo muito bem, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis, irmão. Colhem-se porventura uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore má produz mau fruto, mas toda árvore boa produz bons frutos. É o que nós observamos. Nessa conclusão, a Bíblia nos instrui a que nós sejamos cuidadosos ao lidar com certo tipo de pessoas que não compartilham da mesma doutrina, pois podemos ser influenciados por elas, por ensinamentos falsos. Tenha cuidado. Às vezes você vê a congregação, só em ver uma pessoa que não está participando da congregação, você já é influenciado a dizer: fulano vem com 10 dias, eu vou vir com 20. O pastor não pode dizer nada, porque eu vi esse mau exemplo nele, naquela pessoa. É aquele influenciador do mal, porque o homem, meu irmão, foi chamado para servir a Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas o que é do mal, o bode velho, é coisa séria. Ele influencia os outros também com a sua malignidade. Por isso, a sua vida maligna, ela vai influenciar. Tenha cuidado, porque está escrito na palavra de Deus: encobertamente eles trarão sobre si heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, perdição. Muitos dessas pessoas dentro da congregação, se não tiver alguém como nós para falar que é a verdade, eles seguirão as suas dissoluções, e por causa delas será blasfemado o caminho da verdade. Então nossa palavra a você é: tenha cuidado, se entregue nos braços de Jesus, confie nele, aceite a palavra, viva o evangelho. Temos cultos no templo da missão pentecostal, domingo, quarta e sexta, durante a semana de oração que nós estamos, para que no domingo próximo a gente tenha a ceia do Senhor. Então é necessário que os irmãos não sejam influenciados com aqueles que dão mau testemunho, que não vêm à congregação, mas sim você viva bem, tenha os olhos abertos, um coração sincero diante de Deus, para não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para os maus influenciadores, e venha para a presença santa do Senhor. Tá bom, meu irmão? Essa é a nossa palavra, é o despertamento de Deus ao coração daquele que quer, daquele que deseja servir a Deus. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós suplicamos, meu Pai, que a tua bênção esteja permanente em cada coração de aqueles que te confessam como Senhor e Salvador em suas vidas. No nome de Jesus te peço, no nome de Jesus eu te agradeço. Você que ora conosco, diga amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você vai ouvir Ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você